Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o meu Pai trabalha e eu trabalho também. É assim que nosso Senhor Jesus Cristo começa falando ao nosso coração. Quando ele afirma que o Pai, o Criador de todas as coisas, continua trabalhando, é porque a obra da criação ela precisa ser sempre aperfeiçoada, cuidada, harmonizada, e sobretudo porque muita coisa que Deus criou estragou, quebrou, foi desviada, e o Pai é aquele que cuida do que é seu. O Pai é aquele que não deixa perder a obra de suas mãos. É por isso que o Pai continua trabalhando em nós que somos obras primeiras das suas mãos. É por isso que o Pai continua trabalhando em nós, cuidando de nós, orientando a nossa vida, iluminando o nosso caminhar. O difícil é sempre a gente, como filhos, deixar ser trabalhado pelo Pai. Você veja, você que é pai, você que é mãe, você é pai e mãe por toda a vida. Seu filho era pequeno, você precisou ensinar ele todas as coisas, desde aprender a andar, aprender a falar, aprender a se vestir. Ele vai se tornando um rapazinho e já não quer mais nem que você interfira na roupa que ele veste, naquilo que ele faz, naquilo que ele come. Mas você, como pai, como mãe, está ali, presente, cuidando, ele aceitando ou ele não aceitando. Às vezes o filho se torna até um pouco duro, rebelde, e acaba
até desprezando o cuidado que você, pai, ou que você, mãe, tem para com ele. Mas a verdade é que você nunca deixa de cuidar da obra das suas mãos. Assim é o nosso Pai. Ele também não deixa de cuidar, ele não deixa de reparar, ele não deixa de tratar aquilo que ele mesmo fez, aquilo que ele mesmo criou. E a melhor maneira que o Pai tem para cuidar do que é seu é nos dar o seu próprio Filho. Quando Jesus diz que o seu Pai trabalha e ele trabalha também, é porque ele veio de fato cuidar, ele veio para salvar o que parecia já perdido, o que parecia não ter mais jeito. Quando o desânimo tomou conta da humanidade, quando os homens já não encontravam mais sentido e referência para a sua vida, é que o Pai enviou seu Filho para não deixar ninguém perdesse e para poder salvar a obra de suas mãos. Os judeus olham para Jesus e olham ele de uma forma muito humana. E mais do que olhá-lo de uma forma humana, já olham julgando ele de uma forma precipitada. Primeiro, por causa dos seus atos. Ele chama a Deus de Pai. A segunda coisa, num sábado, que segundo os judeus, ou a palavra nos diz no Antigo Testamento, é o dia em que o Pai não trabalhou, ele descansou. Mas até nesse dia, o Filho está trabalhando. Porque quando se trata de salvar, quando se trata de libertar, quando se trata de fazer o bem, não há descanso. Há descanso para os nossos trabalhos manuais, há descanso para as nossas obras terrenas, mas para cuidar do outro, para exercer a misericórdia, para exercer a bondade, para ser aquilo que Deus é na sua essência, amor, isso não há descanso. Todos os dias nós precisamos trabalhar. E nisso Jesus era incansável. E por isso os judeus estão julgando, estão condenando, que ele, por causa das suas obras, não faz a obra de Deus. Pelo contrário, ele desvia a obra de Deus. Ele desvia-se do caminho de Deus. Nesses dias, a palavra de Deus que vem ao nosso encontro quer nos chamar a atenção para o seguinte aspecto da nossa vida espiritual. Muito cuidado com os nossos julgamentos. Por mais sensatos e espirituais que pareçamos ser, todo julgamento por natureza, ele é precipitado. Primeiro, porque nós não estamos no lugar do outro. Segundo, porque nós não conhecemos a essência do outro. E terceiro, porque nós julgamos de acordo com os nossos critérios. Critérios que nós criamos, critérios que nós aprendemos, critérios que muitas vezes seguem o nosso ego e a nossa vontade. O único justo juiz que julga todos nós é nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Como ele está dizendo, a mim o Pai confiou julgar todas as coisas, porque tudo aquilo que parecia perdido, ele resgatou e salvou. Nós, quando estamos julgando os outros, o que vem em seguida é a sentença, é a condenação. E não é a sentença que salva, não é a condenação que salva. O que salva é a misericórdia. O que salva é ter um coração como é o coração de Jesus. Mais uma vez, que o nosso senso de justiça, e mais do que justiça, justiceiros, é mais alto do que qualquer coisa, acaba que os nossos julgamentos, todos eles, são precipitados. Aquilo que te dói demais, aquilo que te machuca demais, aquilo que te escandaliza demais na pessoa do próximo, na pessoa do outro, confia ele ao julgamento de Jesus. Confia ele
aos cuidados de Jesus. Entrega a Ele, já que isso tira tanto a sua paz, tira tanto o seu sono, tira tanto a vitalidade da sua vida. Deixe que o justo juiz possa julgá-lo. Deixe que o justo juiz possa cuidá-lo. Deixe que o justo juiz, aquele que de forma injusta foi julgado, foi condenado pelos homens, o próprio justo juiz possa julgá-lo como ele merece e deve ser julgado. Os judeus, e aqui eu digo na verdade um grupo de judeus daquela época, foram demasiadamente injustos. Se nós contemplamos, sempre que rezamos, a injustiça que os judeus cometeram, condenando um justo à morte, levando nosso Senhor e Salvador à condenação, nós que somos seguidores dele, Jesus Cristo, o justo condenado à morte, somos muitas vezes piores que os próprios judeus no trato uns com os outros. Aquilo que eles fizeram por uma vez e levou o Senhor à morte, nós o fazemos por muitas vezes, julgando e condenando o nosso próximo. Um bom exercício para a nossa quaresma, que vai ajudar as nossas penitências a serem eficazes, verdadeiras, autênticas, é pedir a nosso Senhor Jesus Cristo a graça de não julgar e de não condenar. É pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que nos revista de verdade da misericórdia que conduzia o seu coração. Julgado, ele não julgava. Maltratado, ele não maltratava. Condenado, ele perdoava. Que nós contemplando o Cristo crucificado, aprendamos com ele como devemos olhar uns aos outros.